Se eu fosse te perguntar hoje, agora, quais são os seus motivos para poder agradecer a Deus? Você conseguiria me responder? Eu ia precisar de um tempo para poder pensar, para poder analisar. Às vezes a gente vive tão focado, né, naquelas coisas que a gente não tem, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pede todo dia, naquilo que a gente anseia, que a gente acaba esquecendo da vida do agora. Ou seja, tudo aquilo que a gente já tem, e até mesmo da vida de um pouco do passado, aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente já adquiriu, aquelas vitórias que a gente já teve. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que ela constantemente fala para a gente dar graça a Deus, ter gratidão, para poder reconhecer toda a graça, toda a benevolência, toda aquela provisão que Deus já nos trouxe e tem trago. Jesus Cristo, antes da última ceia dele, ele levantou o pão aos céus e agradeceu a Deus. Ele sabia que ia para a cruz. E mesmo assim, ele agradeceu, deu graças a Deus. Ele deu graças a Deus porque ele sabia que Deus estaria com ele. Ele é soberano, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Então, para que no dia de hoje você consiga olhar para a sua vida e possa dar graças e começar a ver as coisas que Deus tem feito e agradecer, a primeira coisa é parar de normalizar as bênçãos que têm acontecido no dia a dia, momento a momento, dentro da sua vida. Olha a sua volta. Não importa a situação que você esteja, o que você esteja passando, você vai conseguir achar incontáveis motivos, incontáveis bênçãos que Deus tem provido, tem te dado, para você poder agradecer. Incontáveis. Você pode olhar, você tem alimento hoje, você tem saúde, você tem um teto para dormir. Tem incontáveis bênçãos, apesar de muitas vezes a gente estar em momentos difíceis. Você tem incontáveis bênçãos aí que você está deixando passar tão despercebido. Tantos milagres que Deus tem feito na sua vida, tantas provisões. Só que muitas vezes o nosso problema é que a gente acaba acostumando. A gente acostuma, porque a gente vive sempre no futuro, nossa cabeça está no futuro, querendo coisas novas. A gente esquece de viver no presente ou até mesmo ver as benevolências e as maravilhas que Deus fez para a gente no passado, como Ele nos sustentou até aqui. Lá em Salmos, no versículo 69, em Salmos, no capítulo 69, no versículo 30, diz assim: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Você tem louvado a Deus no seu dia a dia? Não estou falando de abrir aí uma música, ou pode ser também, mas você tem olhado para o seu redor e visto todas as maravilhas e agradecido a Deus toda vez que você reconhece e dá um toque na sua mente de que, olha isso aqui Deus proveu, aquilo, começa a ver várias coisas na sua vida que Deus tem feito e está fazendo e tem lembrado de agradecer. Outra coisa que é muito importante a gente ficar atento é a gente não ter olhos somente para o extraordinário.
A gente às vezes pode até não estar com a mente no futuro, tá até um pouco com a mente no presente, vendo as coisas que Deus fez, mas às vezes esquece de agradecer, que a gente só tá pensando no milagre extraordinário. Aquelas coisas grandes, aquelas coisas que, assim, daria até um livro. Então, na correria do dia a dia, a gente às vezes esquece das coisas tão pequenas que Deus já nos deu. Às vezes, coisas pequenas para Deus, mas que sem elas seriam tão grandes. Às vezes, uma casa para morar, nossos braços e pernas, uma força física, a mente inteligente para poder pensar coisas novas, para poder pensar, para poder ter ideias. Tantas coisas. E a gente fica ali só pensando, Deus não proveu nada hoje. Deus não proveu nada essa semana. Porque a gente fica só olhando o extraordinário. Esquece às vezes de que nosso emprego, às vezes Deus tirou o desemprego, às vezes você fica desempregado e Deus tirou isso da mente de quem queria te demitir e seu emprego manteve. Coisas que a gente às vezes nem sabe. Então Deus faz pequenas coisas, nos protege de acidentes, de momentos ruins que a gente nem vê, ou até mesmo vê, mas pra gente, a mente acostumou tanto que fica assim, isso aí passou. Mas é Deus que tá ali. Então, mesmo que sua vida hoje não seja exatamente aquela que você quer, aquela que você planejou, sonhou, tenha todas as coisas que você quer, Deus tem cuidado de você em vários fatores que você acaba que nem consegue ver. Muitas vezes a gente fica cego mesmo, não consegue enxergar as coisas que Deus tem feito. Então, um desafio para você conseguir ver essas pequenas coisas é começar a pensar, às vezes dá um silêncio de 1 minuto, 5 minutos, larga o telefone, larga tudo e dedica em só pensar tudo aquilo que você tem no agora, independente da sua situação, e que você tem para agradecer. A mente, o pensamento, a audição, o braço, a perna, o respirar direito, tanta coisa. Não sou eu quem vou falar, mas você para 1 minuto, 2, 5, nem que você coloque no cronômetro, mas fecha o olho, tenta imaginar quantas bênçãos tem aí na sua vida, desses dias, de hoje, dessa semana, que Deus tem feito na sua vida e você não observou. E agradeça a Ele. Agradeça. Fale com Ele, muito obrigado por ter me dado isso, isso e isso. Então, se você olhar na sua volta, na sua vida, você vai ver que tem coisas para agradecer. Vou te dar um desafio aqui, Pegue 3 coisas para começar. Se você não quiser pegar 1 minuto, 5 minutos, pegue um tempo, olhe na sua volta. Rapidamente você vai encontrar 3 coisas para agradecer. Tá bem? Eu tenho certeza que quando você terminar de agradecer, quando você fazer essa reflexão para ver que existem bênçãos na sua vida que você não tem observado, seu coração vai se encher de gratidão, daquela verdadeira alegria de Deus. Você vai se sentir uma pessoa melhor, mais próxima de Deus, por uma atitude tão rápida e tão simples. Deixa aí para mim nos comentários. Fiquei curioso para ver a sua reflexão e seus 3 agradecimentos do dia de hoje. Tá bem? Uma passagem na Bíblia é muito interessante, que várias passagens mostram a diferença entre o sábio
e o insensato. E o sábio é aquela pessoa que é grata, mas o insensato é aquela pessoa que passa tantas coisas na frente dos olhos dela e ela deixa passar e escorrer dos próprios olhos tão despercebido. Então seja um sábio que vai se alegrar diariamente, todos os momentos, porque Deus tem cuidado de você, tem olhado para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.